aqui na Comunidade Vida, que você também possa se alistar a esse exército, ao exército de Cristo, que é o exército que nunca perdeu nenhuma luta, nenhuma batalha. Amém? Pode sentar aí no seu lugar mais um instante, por favor. Queria que você olhasse para os lados, olhasse para trás, para frente também, e cumprimentasse quem está ao seu redor. Eu acho que é possível você cumprimentar pelo menos 4 pessoas, da direita, da esquerda, da frente, de trás. E hoje, além de boa noite, além da paz do Senhor Jesus, você vai dar parabéns a esse irmão, a essa irmã, que automaticamente também faz aniversário hoje também, está debaixo dessa realidade. Nós estamos comemorando o 6º ano da Comunidade Evangélica Vida, o 6º ano que o Senhor nos chamou e tem nos cuidado, tem provido todas as coisas nas nossas vidas para esse projeto, para esse sonho, nesse chamado nas nossas vidas. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre a sua vida. Parabéns a você que faz parte dessa realidade há muito tempo, há 6 anos. Parabéns a você que faz há menos um pouco tempo, menos que 6 anos. Parabéns a você que faz parte há pouquíssimo tempo. E parabéns a você que de repente quer começar a fazer parte dessa história, dessa realidade, quer construir essa história do Senhor também. Deus continue te abençoando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Você pode dizer isso com força, com autoridade? Até aqui nos ajudou o Senhor. Para ensaio foi bom, foi legal. Agora vai ser para valer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, por favor. Capítulo 7. Essa é noite de festa, é noite de alegria. É noite de celebrarmos ao Senhor com ainda mais força, com ainda mais intensidade, com lágrimas nos nossos olhos, mas não de tristeza, mas de alegria, de felicidade daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Livro do profeta Samuel, primeiro livro, 1 Samuel, lá no capítulo 7, vamos olhar lá no versículo 7 também. Deus tem algo para dividir, para compartilhar comigo e com você nessa noite, ligado a esse momento de festa, de alegria, que envolve a comemoração, a celebração desse 6º ano da Comunidade Evangélica Vida. 1 Samuel, capítulo 7, lá no versículo 7, diz assim: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, a nosso respeito, para que nos livres da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor fez o quê? O respondeu. Enquanto Samuel ainda oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à luta, à peleja, à guerra contra Israel. Mas trovejou muito forte o Senhor naquele dia, com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até embaixo de Bet-car. Tomou então o profeta Samuel uma pedra, a pôs entre essas 2 cidades, Mispa e Sem. Ele chamou aquele lugar e aquela pedra de Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E foi exatamente isso que você disse, que você declarou nesse momento. Nós estamos hoje debaixo dessa palavra, nós estamos hoje debaixo dessa realidade. Até aqui nos ajudou o Senhor. O profeta Samuel, que foi procurado pelo povo de Israel em um determinado momento, em que o povo se levantava mais uma vez, os filisteus se levantavam mais uma vez em luta, em guerra, em batalha contra o povo de Israel,
e eles estavam com medo de perder aquela luta, aquela guerra, e procuraram o profeta e pediram que o profeta orasse, intercedesse por eles, porque não seria fácil aquela luta. Então o profeta ora, intercede, sacrifica em função daquele povo, e enquanto o profeta ainda intercedia por eles, ainda orava por eles, diz a palavra que o Senhor ouviu, o Senhor atendeu o clamor do profeta Samuel e abençoou a eles, e eles venceram, o povo de Israel venceu aquela guerra, aquela batalha. Então depois que isso tudo acabou, o que o profeta Samuel fez? Criou um momento de festa, criou um momento de celebração. Pegou uma pedra, ergueu um altar entre duas cidades, Mispa e Sem, e ali ergueu um altar com aquela pedra, e derramou o óleo, ungiu aquela pedra, e declarou que o nome daquela pedra, o nome daquele lugar era Ebenezer, que quer dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que nós escolhemos esse culto nessa noite como um culto de festa, de celebração, porque hoje também nós estamos aqui nessa noite para colocar uma marca, marcar algo nas nossas vidas, na história da comunidade. E a coisa que a gente quer mais ressaltar, a gente tem dito isso ao longo de toda a semana, é que até aqui nos ajudou o Senhor. Porque nós também passamos por muitas lutas, por muitas batalhas ao longo desses 6 anos, mas hoje nós podemos vir nesse lugar com alegria, com festa, com celebração e declarar isso. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as batalhas, apesar de tudo e de todos que se levantaram contra nós ao longo desse tempo, até aqui nos ajudou o Senhor e Ele nos deu vitória. Em cada uma das lutas, em cada uma das batalhas que nós vivemos, nós presenciamos, o Senhor nos deu vitória em todas elas. E nós estamos aqui diante de um momento que Samuel faz exatamente isso. Vive um momento de intenso medo. Vive um momento de guerra. Vive um momento a qual ele estava prestes a perder. Eles estavam prestes até a morrer, porque a batalha só acabava quando não havia mais vida, quando a vida já havia sido ceifada de todos. Então eles estavam prestes não só a perder uma batalha, mas estavam prestes a perder as suas vidas. Mas o Senhor interviu, entrou com providência sobre a vida deles, e eles foram abençoados e ganharam mais aquela luta, mais aquela guerra, aquela batalha, e retribuíram ao Senhor aquela vitória. E hoje nós também queremos fazer isso. Queremos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Foram 6 anos, como o Júlio cantou aqui, falou um pouco da nossa história, de cada um dos anos. Tem gente que tem unção específica de Deus, né, habilidade em cada área da sua vida para desenvolver aquilo que Deus chamou, né? E tem gente que tem essa unção aí de transformar tudo em música, né? Pastor Marcos até brincou, falou que é igual o Repente, né? Que o camarada lá, tudo que vê, que ouve, transforma em música de forma instantânea, né? E eu louvo a Deus por esse dom, por essa unção, que Deus continue, não só o Júlio, mas todo o nosso ministério, aquelas pessoas que também têm esse dom na comunidade de vida, que Deus continue os abençoando. Então, ao longo desses 6 anos, meus irmãos, desde 2009, nós vivemos muitas lutas, muitas batalhas, dificuldades, momentos intensos nas nossas vidas. Mas o que nós podemos declarar hoje aqui em uma só voz é que nós vencemos cada uma das batalhas. E por isso que nós estamos aqui. Só estar em vida, só estar vivo, já é uma vitória. Porque aqueles que perdem uma batalha, é como no Antigo Testamento, como eu falei, perdem a sua vida. E se você ainda está vivo, meu irmão e minha irmã, talvez perdeu uma ou outra batalha na sua vida, em alguma área da sua vida, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para renovar a sua fé, a sua força, o seu ânimo. E dizer para você que a luta como um todo, que a guerra como um todo não foi perdida. E Ele, o general que nunca perdeu nenhuma batalha, Ele quer fazer você também mais que vencedor e mais que vencedora através de Cristo Jesus. Então, nessa noite, Ele quer liberar essa unção sobre a sua vida de ser mais do que vencedor em nome de Jesus. Como eu disse, ao longo desses 6 anos, nós passamos por muitas coisas. E foram muitas coisas mesmo, vai passando um filme na nossa cabeça, e seria impossível tentar até resumir nesse tempo que a gente tem aqui, o que a gente passou ao longo dos 6 anos. Mas é como um dia o sábio rei Salomão falou, deixou lá gravado, escrito através de Eclesiastes. Ele falou que há tempo para todas as coisas e há tempo a gente viver cada uma dessas coisas. E nesses 6 anos nós experimentamos muitos tempos diferentes. Nós experimentamos muitas coisas diferentes. Nós experimentamos muitas situações diferentes. Nós vivemos muitas coisas. Ao longo desses 6 anos nós vivemos tempos de morte e tempos de nascimento. Nós vivemos tempos onde pessoas morreram,
às vezes familiares, entes queridos, pessoas que congregavam com a gente também, faleceram, não estão mais em vida, não estão mais em nosso meio. Mas também vivemos muito tempo de nascer. Ao longo desses 6 anos, muitas pessoas nasceram, muitas crianças nasceram, e é só você olhar ao seu redor, né? Hoje as crianças estão aqui conosco no culto aqui, não estão no culto delas, porque é um culto muito importante para elas participarem também. Então você pode aí olhar ao seu redor e ver, nesses 6 anos, tem muitas crianças aqui que têm menos que 6 anos e nasceram exatamente dentro desse tempo, exatamente dentro desse ambiente, né? Então nós vivemos tempo de plantar, vivemos tempos de colher. Vivemos tempo que a gente teve que investir força, teve que investir dinheiro, teve que investir o nosso tempo mesmo, e nós vivemos tempo que nós colhemos aquilo que nós investimos, colhemos aquilo que nós plantamos ao longo desse tempo. Nós vivemos tempos de doença e tempos de cura nesse tempo. Eu queria pedir sua atenção. Tem menos de 50% da igreja prestando atenção no que eu estou ministrando. É algo que Deus colocou no meu coração e pediu para eu dividir com você. Então eu queria pedir a sua atenção, pedir você para tomar cuidado, não desviar a sua atenção. Talvez alguém passe, alguém faça um barulho, mas não perde não. Deus quer falar algo com você, Deus quer ministrar algo no seu coração. Então não perde o que Deus falou não. Talvez você gastou combustível, dinheiro para passagem, pelo menos solado do seu calçado para estar aqui. Então faça valer a pena esse momento. Ouça o que Deus tem para falar, para ministrar no seu coração. Então passamos por tempos de doença, tempos de cura, tempos onde pessoas ficaram enfermas ao longo desse tempo, mas também tempo onde pessoas foram curadas pela graça, pelo poder do Senhor. Passamos por tempo onde nós precisamos derrubar algumas coisas, mas também passamos por tempo que a gente conseguiu construir, que a gente conseguiu edificar. Passamos por tempos que a gente chorou bastante. Choramos a falta, choramos a perda, choramos em função de medo, de aflição, mas também vivemos tempo que a gente pôde sorrimos de alegria, de felicidade do que o Senhor fez nas nossas vidas e fez através das nossas vidas. Vivemos momentos de não só chorar, mas momentos de pranto, de intenso choro. Momento que a gente se prostrou, momento que ajoelhou, que deitou, que não tinha nem força para levantar. Mas também vivemos tempos de saltar de alegria. Nós vivemos tempos de tivemos que espalhar algumas coisas, tivemos que espalhar a palavra do Senhor, tivemos que nos espalhar, cada um ir para o lugar, cada um fazer uma missão, mas também vivemos tempo onde a gente pôde juntar as pessoas, juntar a nossa fé, juntar a nossa força, e vimos o fruto, o resultado disso tudo. Vivemos momentos que a gente teve que se afastar também uns dos outros, das pessoas, tivemos que nos afastar por algum motivo, ou pessoas se afastaram de nós por algum motivo, mas também conseguimos viver momento de abraçar, momento onde pudemos abraçar novamente essas pessoas, e essas pessoas puderam nos abraçar. Vamos, João, com autoridade, com ousadia, me ajuda aí. Vivemos um momento onde a gente perdemos algumas coisas. Eu escrevi isso ao longo dessa semana, você vai ver isso escrito hoje de novo. Nós perdemos algumas coisas. Nesses 6 anos, o que de repente você não perdeu? Talvez você perdeu dinheiro, talvez você perdeu uma oportunidade, talvez você perdeu uma pessoa, um familiar, talvez você perdeu um emprego, um trabalho, talvez você perdeu um ministério, talvez você perdeu o chamado, nem que sabe o ônibus, talvez você perdeu. Eu tenho certeza que nesses 6 anos, pelo menos o horário de levantar você perdeu. Isso foi muita coisa, né? Muitas vezes perderam o horário de levantar. Principalmente de ontem para hoje. Teve gente que perdeu o horário porque ficou assistindo lá a luta, o UFC, e perdeu o horário hoje. Então, ao longo desses 6 anos, nós perdemos muitas coisas. Nós vivemos tempo de perder, mas eu tenho certeza que você viveu o tempo de ganhar. Eu tenho certeza que a provisão do Senhor, a resposta do Senhor veio sobre a sua vida, e você viveu um tempo que você ganhou também, que você venceu, e assim continuará sendo sobre a sua vida. Vivemos um tempo de jogar fora, mas vivemos um tempo de guardar também. Tivemos que nos desfazer de algumas coisas. Tivemos que jogar algumas coisas fora, que era importante, né? Vivemos agora na estação passada, a estação do outono, a qual a gente declarou que as nossas vidas seriam como as folhas secas, que estariam caindo da árvore, onde estaremos dando lugar e espaço para novas folhas surgirem, brotarem nas nossas vidas. E talvez você tenha desfeito de algumas coisas na sua vida, tenha jogado fora, mas teve tempo também que você guardou no seu coração, na sua mente, aquilo que o Senhor fez na sua vida de uma forma geral. Vivemos momentos de ficar calado,
onde a gente não tinha vontade de falar nada, ou muitas das vezes você tinha até vontade de falar, mas você não tinha nem palavras para expressar, para dizer naquele momento. Talvez em função da alegria que você estava vivendo, mas talvez em função do momento difícil e complicado que você estava vivendo, então você viveu o tempo de ficar quieto, de ficar calado. Mas também vivemos o tempo de falar, vivemos o tempo de agradecer, vivemos um tempo de pedir, vivemos um tempo onde a gente pôde abrir as nossas bocas e dizer o que o Senhor estava fazendo nas nossas vidas ou o que ia fazer. E vivemos tempos de guerra, muita guerra, espiritual, física, nas famílias, na vida financeira, na saúde, em muitas áreas. Mas também vivemos e temos vivido agora um tempo de paz. Porque existe um lugar que é na presença do Senhor, onde Ele tem nos levado dia após dia, que mesmo que o mundo esteja em crise, mesmo que o mundo esteja em guerra, nós conseguimos estar em paz. Foi a mesma forma que aconteceu com Jesus quando Ele estava naquele barco lá dormindo. O barco estava em meio a uma tempestade, todo mundo estava a ponto de morrer, a água já estava invadindo, entrando no barco, ele estava prestes a afundar, mas Jesus dormia lá dentro daquele barco, porque ele estava com a sua alma, com o seu espírito em um outro nível, em um outro ambiente. E é exatamente esse lugar que o Senhor tem nos levado a esse tempo, tem levado a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções, o nosso entendimento, a nossa fé, a um lugar mais alto que a gente, a um lugar mais alto do que a gente está hoje geograficamente, um lugar onde a gente possa encontrar segurança, paz no Senhor. Por isso nós vivemos tempos de guerra, mas também vivemos tempos de paz. Em todas essas coisas, em todos esses momentos que nós vivemos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu fui mais do que vencedor. Você foi mais do que vencedor, amém? E é por isso que hoje nós declaramos aqui, que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos abençoou. E é por isso que nós batizamos essa noite, esse lugar, como Ebenezer. Eu quero fazer um ato profético nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Hoje você pode perceber que a liturgia está bem diferente do culto normal, do culto tradicional. E eu quero tomar a liberdade nesse momento de orar por você e declarar isso. Agradecer ao Senhor, independente do tempo que você está aqui com a gente. Independente se você tem 6 anos que está aqui, se tem 5, 4, 3, 2, se não tem nenhum ano ainda, se tem meses, tem semanas que você está aqui, ou se é a primeira vez que você vem hoje. Eu quero estender essa realidade sobre a sua vida. Eu quero declarar que até aqui o Senhor nos ajudou e o mesmo Deus que nos deu vitória em todas as guerras, em todas as batalhas ao longo desses 6 anos, é o Deus que nos continuará nos dando vitória em todas as lutas, em todas as batalhas que nós vamos enfrentar daqui em diante. Eu quero pegar o cântaro, segurar esse cântaro aqui com esse óleo da unção, e eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Pode ficar tranquilo que eu não vou derramar óleo em você não vou te sujar, não vou bagunçar o seu cabelo. Eu vou orar daqui do altar mesmo, mas eu quero fazer esse ato profético. O profeta Samuel, em um momento de alegria, um momento de gratidão, de felicidade, ele pegou uma pedra, colocou entre esses 2 lugares, entre essas 2 cidades, e ele declarou ao Senhor, ele orou, ele agradeceu, e naquele momento ele ungiu aquela pedra, ele derramou o óleo da unção naquela pedra, e ele declarou que aquela pedra era batizada como Ebenezer, porque eles reconheciam que até ali o Senhor tinha ajudado a eles. E eu quero nesse momento declarar essa mesma realidade, essa mesma unção sobre a sua vida. Eu quero agradecer ao Senhor porque até aqui Ele te ajudou. Eu quero agradecer ao Senhor que não só nesses 6 anos de comunidade de vida, mas em toda a sua história, em toda a sua existência, o Senhor tem te ajudado, o Senhor tem te abençoado, e o Senhor tem dispensado o amor, a graça, a misericórdia dele sobre a sua vida. Eu tenho certeza que ao longo da sua história, da sua existência, você enfrentou muitas lutas, muitas batalhas, mas uma coisa eu tenho certeza, uma coisa você tem em comum comigo nessa noite. Pelo menos essa coisa. Porque até aqui o Senhor te ajudou, meu irmão. Até aqui o Senhor te ajudou, minha irmã. E nessa noite, Senhor, nós te agradecemos. Nessa noite nós louvamos o Senhor, Pai. Porque muitas das vezes o Senhor não nos livra de uma batalha, não nos livra de uma luta, Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós entramos em lutas, em batalhas, Senhor. Nós participamos de confrontos, de afrontas nas nossas vidas, em diversas áreas da nossa vida, Senhor. Ao longo desse tempo, Senhor, passamos por afrontas, às vezes, na área da saúde, na área da família, na vida financeira, nos negócios, no ministério, na célula, em tantas áreas das nossas vidas, ó Pai, que fomos muitas das vezes afrontados, ó Pai, pelo exército do inimigo, Pai. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, mesmo que o Senhor não tenha nos impedido de ir para essa guerra,
mesmo que tenhamos saído para essa guerra, mesmo que tenhamos vivido essa guerra, essa batalha, Pai, nós temos certeza que o Senhor nos ajudou. Nós temos certeza que o Senhor nos abençoou, Pai. Muito obrigado porque nesse tempo, Pai, tiveram pessoas orando, tiveram pessoas intercedendo, tiveram pessoas, Senhor, sacrificando a sua vida, o seu chamado, Senhor, em função das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque Jesus é o nosso maior sacrifício. Obrigado porque lá na cruz o Senhor se sacrificou por nós, derramou o seu sangue, Pai, entregou o seu corpo, Pai, e morreu em nosso lugar, Pai. O profeta Samuel pegou um pequeno cordeiro que ainda mamava e sacrificou em função da vitória daquele povo. Mas um dia o Deus Pai deu o seu único filho, deu o seu melhor lá na cruz do Calvário, porque Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereças, mas tenha vida eterna. E o Senhor entregou o seu filho amado lá na cruz. E Ele entregou o seu corpo, derramou o seu sangue. E em função desse sacrifício, Pai, que nós estamos hoje aqui e temos vencido cada luta e cada batalha. Obrigado, Senhor, ao longo desse tempo, as pessoas que nos ensinaram. Obrigado ao longo desse tempo pelas pessoas que oraram por nós, pelas pessoas que ministraram sobre as nossas vidas, pelas pessoas que nos exortaram, pelas pessoas que nos cobraram, Senhor. Muito obrigado, Pai, por aqueles que estenderam cobertura sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por aqueles que estavam no campo de batalha, como Josué, Pai, ao longo desse tempo conosco. Mas obrigado também, Pai, por aqueles que estavam lá em cima do monte, nos lugares estratégicos, Senhor, orando, intercedendo pelas nossas vidas, Senhor, e estendendo cobertura, autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nessa noite nós queremos declarar de posse desse óleo da unção, Pai. Batizar essa noite como a noite do Ebenezer, como a noite que até aqui nós reconhecemos que o Senhor nos ajudou. Até aqui nós reconhecemos que o Senhor nos livrou. Até aqui nós reconhecemos que todas as lutas, Senhor, que nós tivemos até hoje, nós fomos vencedores, vitoriosos, porque Jesus, ó Pai, derramou o seu sangue por nós e nos fez mais do que vencedores, Pai. Muito obrigado por esses 6 anos de comunidade de vida, Pai. Muito obrigado por esses 6 anos, ó Pai, que o Senhor gerou esse sonho, Pai, no seu coração e compartilhou nos nossos corações. E 6 anos, ó Pai, a qual podemos estar exercitando, colocando em prática, em ação, ó Pai, o seu sonho, a sua vontade, ó Pai, para as nossas vidas, a tua realidade sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso, nessa noite, Pai, entre esse 5º ano, Pai, que nós acabamos de completar agora da comunidade de vida, e agora esse 6º ano que inicia hoje, que nós batizamos hoje, Senhor, nós declaramos nessa noite que até aqui o Senhor nos ajudou. E nós temos certeza que o mesmo Deus que nos deu vitória em todas essas guerras, em todas essas lutas, será o mesmo Deus que continuará dando vitória em cada uma das lutas, em cada uma das guerras, Senhor. Por isso nós erguemos as nossas mãos e te aplaudimos para te agradecer. E batizamos como Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja batizado nessa noite com essa realidade, meu irmão e minha irmã. E que o Senhor continue te abençoando. Que o Senhor continue fazendo você ser vencedor, vitorioso, vitoriosa ao longo de muito tempo ainda, em nome de Jesus. Há 2 meses atrás, mais ou menos, estava caminhando, mas orando muito ao Senhor, estava até chorando com o fone no ouvido, ouvindo uma música, uma canção, e chorando ali ao Senhor, porque eu tenho alguns momentos que eu faço devocional assim, andando de bicicleta, caminhando, no trânsito, dirigindo, tenho oportunidade e faço devocional assim também. E pessoas que cruzavam comigo, né, quando estava caminhando, não entendia nada, porque o fone estava ali no ouvido, a música estava alta, então eu estava orando e falando alto e chorando, e a pessoa, faltava pouco chamar uma ambulância para ir buscar e me levar para o hospício. E eu estava ali fazendo muitas perguntas, muitos questionamentos ao Senhor. Eu não sei se vocês se lembram, né? Eu ministrei uma palavra, o que o Senhor tem a me dizer diante de todas essas coisas, né? Porque Ele ministrou isso primeiro no meu coração. Eu estava com muita pergunta, muito questionamento ao Senhor. E Ele foi me respondendo cada uma dessas perguntas, desses questionamentos. E enquanto eu perguntava algumas coisas a Ele nesse dia em específico, Ele me respondeu algo, mais ou menos 2 meses atrás. Ele falou para mim que os 6 anos da comunidade de vida, que a gente ia completar agora, começar a viver, a gente estava com 5 anos até agora, não é verdade? Então agora a gente completa 6 anos de comunidade de vida, e amanhã, semana que vem, mês que vem, quando perguntar quantos anos a comunidade tem? Quantos anos? 6 anos. Então nós vamos viver ainda o 6º ano. Começa agora, abriu agora, iniciou agora essa contagem.
mas nós vamos viver o 6º ano agora. E eu estava questionando algumas coisas ao Senhor, e em meio a isso tudo Ele me respondeu que o 6º ano da comunidade de vida seria igual, similar, ao 6º dia da criação. E quando Ele me respondeu aquilo, eu fiquei assim um pouco atordoado, não entendi o que aquilo queria dizer, mas ao passar dos dias, dos meses, Ele foi revelando, foi trazendo ao meu coração o que aquilo queria dizer, o que estava simbolizando, significando esse 6º dia da criação. Eu quero dividir um vídeo com vocês que eu fiz para representar, para explicar melhor o que o Senhor está dividindo, está compartilhando com a gente nessa noite. Queria pedir para você olhar para cá, prestar bastante atenção, ficar bastante atento, porque faz parte da ministração, faz parte da nossa história, faz parte da